O treinamento desta manhã de sexta-feira no CT Parque Gigante teve uma grande novidade, envolvendo o principal assunto deste dia. Lucas Alário participou do seu primeiro treinamento com bola no CT Parque Gigante. Logo depois, foi apresentado e falou que deve estar à disposição para a estreia do Campeonato Gaúcho, contou detalhes de sua chegada ao Internacional e do processo de convencimento feito pelo técnico Eduardo Cudê e também revelou detalhes de o porquê acabou não assinando com a equipe do River Plate. Ainda no mercado de transferências, o Internacional não anunciou o atacante Rafael Santos Borré e segue na Alemanha em busca de avanços que possam fazer com que o Inter possa oficializar esta negociação. Paul Fernandes, volante que interessou o Internacional, é descartado. E o motivo é o limite de estrangeiros, que pode fazer com que outros movimentos sejam executados. Falando em movimentos, Nico Hernandes não é mais jogador do Internacional. A direção colorada oficializou a rescisão contratual do atleta, que agora vai defender uma equipe do Campeonato Argentino. Enquanto isso, Thiago Maia vira uma grande possibilidade, com chances de acertar o seu destino rumo ao Beira-Rio a partir das próximas horas. Esse é o Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento pela parte da manhã, que foi aberto à imprensa. À tarde, a gente não teve acesso, mas foi mais um dia de atividades onde Lúcio Gonzalez, junto dos preparadores físicos do Internacional, comandaram o processo de pré-temporada, o processo de atividade, já com algumas atividades técnicas no gramado do CT Parque Gigante. A grande novidade desta sexta-feira foi a presença de Lucas Alário, que chegou em Porto Alegre na última quinta e trabalhou normalmente ao longo desta sexta-feira, depois de passar por exames médicos. Depois do treinamento, Alário foi apresentado, mas este foi o último treinamento ainda sob os comandos de Lúcio Gonzalez, já que neste sábado, Eduardo Cudê chega em Porto Alegre e será, a partir de agora, o comandante de todas as atividades no CT Parque Gigante, tá? Na tarde, no estádio Beira-Rio, Lucas Alário foi apresentado e várias informações foram trazidas nessa entrevista coletiva do jogador. Ele, por exemplo, foi perguntado a respeito de Rafael Borré e despistou a todo momento. Afirmou que é amigo de Borré, com o qual ele jogou no Eintracht Frankfurt, mas que não conversou com Borré sobre a possibilidade de jogar no Internacional. Quem conversou com Lucas Alário foi Eduardo Cudê. E ele revelou detalhes dessa conversa. Diz que Cudê, por exemplo, explicou a Lucas Alário sobre as pretensões que ele possui com o atacante argentino quando o Inter tiver o seu ataque completo, que pode ter inclusive o nome de Rafael Borré como uma outra opção. Alário também falou a respeito da opção que ele fez pelo Internacional e preterindo desta maneira o River Plate, que é um clube com o qual ele tem uma grande identificação. Ele explicou que o interesse do River Plate nunca chegou a ser concreto, nunca chegou a uma negociação do nível que chegou com o Internacional e que a partir disso foi fácil escolher o Internacional e que ele se sente feliz aqui e que também a presença de ex-jogadores do River Plate, o Mercado, o Lúcio Gonzalez, o próprio Eduardo Cudê, faz com que ele se sinta um pouco mais em casa e isso ajude no processo de ambientação do atacante que já está em Porto Alegre e foi apresentado com a camiseta de número 31, tá? Vamos falar sobre Borré, porque não houve uma atualização positiva que se esperava, o anúncio do jogador pelo Internacional. Mas os dirigentes estão na Alemanha e aqui em Porto Alegre a gente conseguiu uma atualização e um detalhe muito interessante a respeito da negociação desse jogador, tá? Isso aconteceu conversando com um importante dirigente do Inter no estádio Beira-Rio. Ele revelou primeiro que é necessário ter calma no negócio de Borré, principalmente pelo fato de que o Inter está desde setembro nesta negociação. E se está desde setembro e ainda não anunciou, não vai ser de uma hora para outra. O Inter, de alguma forma, começa a comunicar que aquele prazo que era o fim de semana
está sendo alterado e o Inter deve, na próxima semana, ainda manter conversas em busca da oficialização e do fechamento do negócio com Rafael Borré. Com o jogador está tudo certo, inclusive tem um documento assinado, a gente falou sobre isso na última quinta-feira. Falta a liberação oficial por parte do Werder Bremen. E eu digo que neste momento, a possibilidade do Internacional não fechar com o Werder Bremen e utilizar o documento que já está assinado com o Borré para que ele venha na metade do ano existe. E cada vez mais cresce a partir do momento em que o Inter não consegue fechar a negociação. Aumenta cada vez mais a possibilidade de Borré vir na metade do ano. E de novo, se tem a partir de agora novamente um prazo esticado ou a ideia do prazo até o fim de semana, ela acaba caindo por terra porque o Inter deve ficar mais alguns dias nas conversas com o Rafael Borré até que se avance definitivamente nessa questão, tá? Uma outra informação importante que a gente conseguiu no estádio Beira-Rio envolve o volante Paul Fernandes, que está no Boca Juniors, que foi solicitado pelo técnico Eduardo Cudê e que o Inter fez um movimento em torno deste jogador, tá? Este mesmo dirigente me afirmou que Paul Fernandes está descartado. E o motivo para ele estar descartado é o limite de estrangeiros. O Internacional está de olho nisso, está preocupado com o limite de estrangeiros, que está extrapolando. Hoje, o Inter possui 9 estrangeiros, ou tinha no início do dia 9 estrangeiros no elenco colorado. Se vier o Borré, 10 é muita coisa. E aí, o Paul Fernandes seria mais um. O Inter está priorizando volantes brasileiros para não pesar no limite de estrangeiros. E por isso ele disse: podem descartar o Paul Fernandes. Se a gente descarta o Paul Fernandes, quem foi embora e em função justamente deste mesmo motivo é o Nico Hernandes, zagueiro que foi peça do Internacional, até de alguma importância ao longo da temporada de 2023 e que esteve no Atlético Paranaense no início da temporada. O Nico Hernandes rescindiu o seu contrato com o Internacional, e isso foi oficializado ao longo dessa sexta-feira. Ele rescindiu o contrato porque agora vai jogar pela equipe do São Lourenço. Antes se falava que o São Lourenço estava levando o Nico Hernandes por empréstimo, mas agora o Inter avançou e conseguiu rescindir o contrato com este jogador. Ele não é mais atleta do Internacional e agora vai defender a equipe do São Lourenço de Almagro, tá? O negócio que o Inter pode evoluir nos próximos dias é o de Thiago Maia, volante, que existe uma reunião neste sábado com o Internacional. Inclusive eu dei detalhes sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais de Thiago Maia, jogador que interessa ao Internacional e que pode, a partir deste fim de semana, ter algum tipo de evolução e ser oficializado, ser encaminhado como jogador do clube, tá? O Inter já tem acerto com o atleta, falta o acerto com o Flamengo, que é o que o Inter vai buscar neste fim de semana. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds dessa segunda-feira, tá? Aqui na KTO. A gente tem muita copinha, muitos jogos da copinha, mas temos também jogos da Premier League, por exemplo, Newcastle e Manchester City. Odds do Manchester City 1.62. A gente tem também Augsburg e Bayer Leverkusen. Odds do Augsburg 6.5, empate 5.3, Bayer Leverkusen 1.4. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!